Concile, né? A Andressa, minha grande parceira, está ali, quero depois tirar foto no final. E o Luiz, que é o CEO da Balac Decor, vende pra caramba, né, Luiz? Esteve comigo durante um bom tempo na consultoria lá atrás e hoje faz um excelente trabalho aí no mercado, falando sobre gestão, falando sobre como escalar, enfim. É um parceiro e eu tenho o privilégio de tê-lo aqui também. Bem-vindo, cara. Show. Obrigado. Aquele aplauso, gente. Muito bom dia, tudo bem, pessoal? Eu queria começar perguntando aqui, quem daqui é empresário? Levanta a mão, por favor. Show, maravilha, bacana, a grande maioria. Show. Seguinte, eu vou trazer um complemento praticamente do que o Lucas, do Preço Certo, trouxe agora há pouco, tá? Só que agora de empresário para empresário, tá? Então, eu sou o Luiz, sou CEO da Balac Decor, sou sócio também. Então eu sou empresário, toco a operação, então eu sei a dor tanto de quem está vendendo, buscando a venda, buscando crescer no mercado, buscando share, buscando espaço, buscando se adaptar às novas ferramentas que vem do mercado, mas também olhando margem, crescimento, estabilidade, empresa, dinheiro no bolso, que é o que faz a diferença quando a gente abre uma empresa, tá? Então é isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Aqui eu já trago uma reflexão para vocês. Provavelmente, se eu perguntar aqui, quem sabe quanto que vendeu no Mercado Livre no mês passado, todo mundo vai saber. Quanto vendeu, quantos por cento cresceu mês contra mês, quantos por cento cresceu ano contra ano, dependendo da sua capacidade de ser gestor. Porém, quem que vê alguém conversando aqui sobre quanto que eu lucrei mês passado? É aí que muda o jogo. Porque muitas vezes a gente entra no e-commerce meio que como uma oportunidade. Não sei quanto tempo vocês são empresários, se vocês já vieram de outros segmentos, se vocês tinham loja física e vieram para o digital, ou se vocês trabalhavam para alguém e abriram a loja digital de vocês para começar a vender e ver o que acontecia. Mas todo mundo na internet fala sobre faturamento, crescimento, quanto eu vendo. Só que ninguém está falando sobre lucro, que é o que movimenta as empresas no país. E eu não estou falando só de dinheiro no bolso para mim comprar um carro melhor, que é legal também. Mas eu estou falando de estabilidade. Quanto maior é o meu lucro, menos risco eu corro no mercado. E quando o ciclo negativo chegar, porque vai chegar, o Brasil está sempre em crise. Eleição, e vai indo. Mudança tributária. Nosso amigo Lucas trouxe na primeira palestra muito bem sobre as mudanças tributárias que vão ter, o pagamento do imposto que vai vir antes e a importância da geração de caixa. Então, o lucro, ele é tão relevante que ele não é só o quanto eu vou pôr dinheiro no bolso, mas sim como eu vou me sobreviver ao mercado em momentos de crise. Então, eu preciso trazer essa reflexão para vocês que são empresários. Vamos vender no Mercado Livre? Vamos se adaptar às mudanças? Vamos entrar nas lives? Vamos dar uma comissão para o afiliado? Vamos. Tem que ter. Faz parte do jogo. Mas vocês precisam pensar que não é só faturamento, é lucro. Vou um pouco mais longe. Do que eu vendi mês passado. Putz, vendi R$1 milhão. Legal, tô crescendo 10% ano contra ano. Tô crescendo 8% mês contra mês. Bacana. R$1 milhão. Quanto desse R$1 milhão eu já recebi? Porque beleza, eu fiz o fechamento, montei os relatórios, olhei o meu DRE para quem já está um pouco mais avançado. Todo mundo deveria ter, mas não é todo mundo tem. E daí eu vi que eu vendi R$1 milhão, mas quanto desse R$1 milhão eu já recebi? Porque daí, gente, uma coisa que vocês precisam pôr na cabeça. No mercado está tendo muito movimentação de recuperação judicial. E vocês estão sabendo disso. E quando a gente olha a recuperação judicial, a gente acha que a recuperação judicial e a falência, posteriormente, geralmente na maioria dos casos, acontecem porque o pessoal está tendo prejuízo. E não necessariamente. Muitas vezes, o cara tem lucro no DRE, todavia, entretanto, ele cresce muito rápido, tem que tomar crédito no mercado, os juros do país que estamos habitando é alto, isso faz com que esse cara não tenha dinheiro. Uma pergunta aqui, importante para a gente conseguir continuar e eu entender o nível que eu vou de técnica. Quem aqui tem DRE na empresa? Levanta a mão, por favor. Legal, bacana. Alguém aqui tem experiência com balanço patrimonial? Legal, menos, tá bom, show.
Quando você vende e você tem a sua margem de lucro lá, putz, vendi 1 milhão com 10% de margem de lucro líquido, não estou falando de margem de contribuição, líquido, última linha, paguei tudo, paguei os impostos, paguei o produto, paguei os funcionários, e eu tenho 10% de margem de lucro lá, tem 100 mil reais, legal. Pessoal que está mais avançado aí, que tem todas as ferramentas, você vai me dizer que você nunca olhou a última linha do DRE e falou assim, tá, mas cadê esses 100 mil reais? Já, né? Legal, cara, faturei 1 milhão, lucrei 10%, 100 mil, top. Cadê? É isso que eu vim conversar com vocês, tá? Aonde que está esse dinheiro? Para onde foi isso? Será que meus números estão certos? E se estão certos, aonde que está esse dinheiro, tá? Aqui já complementando o que eu trouxe, ilusão do faturamento. Todo mundo fala de faturamento, ninguém fala de lucro. A gente que é empresário precisa começar a falar de lucro. Porque senão as coisas vão engolindo a gente. O custo de aquisição de cliente vai ficando mais caro. O Ads vai ficando mais caro. O custo por impressão vai ficando mais caro. A disputa por espaço dentro da plataforma vai ficando mais cara. E eu vou deixar claro de novo. Eu não acho que esse é o problema. Não é problema ter que investir em Ads, não é um problema ter que investir em afiliados, não é um problema ter que fazer live, criar uma estrutura. Não, isso não é um problema. O problema é quando você não está preparado para isso. E daí você chega num evento como esse, que ele ainda está bem mais técnico do que a grande maioria. A grande maioria só fala de faturamento. Aí você conversa com o cara do teu lado tem um segmento parecido, o cara está faturando 3 vezes mais que você, está crescendo 10% ano contra ano, 20% ano contra ano, você está vendo que seu número não está crescendo, você fala, cara, o que você está fazendo? Não, porque eu invisto 5% de ads, eu coloco mais afiliados, meu afiliado representa tantos por cento, eu dou 10% de comissão para afiliado, tal. Você sai daqui doido. Fala, putz, cara, eu tô moscando. Eu preciso fazer isso também. Só que o cara não falou se ele está tendo lucro ou não. Ele não falou se a condição financeira dele está boa ou não. Ele não falou se ele tem dinheiro no caixa sobrando ou não. Ele não falou nada disso. Mas nós já vai... Nossa, eu preciso pôr afiliado, os ads e tudo que tem direito. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Tem que ter, mas pensem na lucratividade. É isso que vai sustentar vocês no mercado. É isso que vai fazer vocês chegarem no mercado e comprarem com tranquilidade. Não adianta você chegar na moça do mercado com o carrinho cheio e falar assim, então, esse mês eu cresci 10%, eu faturei 1 milhão. Passa a compra para mim. Não. Você paga o mercado com o dinheiro do lucro, não com o dinheiro do faturamento. De novo, não estou falando que faturamento não é importante. Inclusive, se a gente não crescer pelo menos 2 pontos percentuais ao mês, estamos chegando na falência, né? Porque se a taxa de juros é 15, se eu não crescer pelo menos isso, eu estou ficando para trás. Então tem que crescer. Mas, vamos começar a falar de lucro. É o que importa, é o que vai fazer diferença para nós, tá? E daí entra aqui já uma situação, que é aquilo que eu comentei com vocês. Alguns saem da loja física para ir para o digital, outros estão trabalhando ali, estão vendo que tem um amigo ou outro, tem alguém vendendo bem na internet, vê uns vídeos, putz, quero vender na internet. Compra uns produtinhos, faz um anúncio, o custo é baixo, começa a vender, as coisas começam a acontecer, o cara empata com a empresa que ele trabalha, pede demissão e vai para casa dele trabalhar, igual o cara comentou ali agora há pouco, de cueca da casa dele, vendendo produto. Legal. O cara buscou uma oportunidade de mudar de vida. E é possível por meio do e-commerce. Talvez vocês tiveram esse privilégio também. E daí, só que, ao mesmo tempo, ele esqueceu que, beleza, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero cuidar do meu próprio nariz, eu quero ganhar mais, eu quero lucrar, show. Eu vou tentar o meu próprio negócio, bacana. Tô aqui, na minha casa, tô fazendo acontecer, agora eu trabalho para mim, show. E ele esquece que, infelizmente, depois que dá certo, tem o ônus. O ônus é que agora você é uma empresa. E quando você é uma empresa, empresas nasceram única e exclusivamente para 2 coisas. Gerar emprego para o país e riqueza. Só que o cara ainda está preso em ser vendedor de marketplace, que é diferente de ser gestor e empresário. Ele quis buscar isso, mas ele esqueceu que isso também tem um ônus. Pô, mas eu ganhava 3 mil onde eu trabalhava e agora eu tô ganhando os meus 3 mil aqui vendendo minhas coisinhas. Tá bom? Só que se você tivesse algum problema nos 3 mil que você ganhava, você poderia depois pedir demissão, ir para outra empresa, pegar uma rescisão. Se você parar de ganhar 3 mil na onde você trabalha hoje, que é o seu negócio, porque agora tem ads, porque agora tem afiliados, porque o custo de aquisição mudou,
e você precisa manter a sua venda para ter os 3 mil, daqui a pouco não tem mais os 3 mil. Ou seja, eu preciso entender que eu tenho que gerar emprego e riqueza, não só faturamento. Quando eu entendo isso, eu começo a ser de fato um gestor, um empresário, e não simplesmente um vendedor de marketplace, tá? Pergunta que todo seller que está aqui sentado deveria saber responder. Primeiro, quanto que o Mercado Livre coloca no meu bolso hoje? Então eu sei quanto que eu vendo no Mercado Livre hoje. Mas quanto o Mercado Livre me dá de lucro? Quando vocês passarem com o carro lá na frente, vocês têm que pensar assim, cara, essa empresa aí me dá tanto de lucro todo mês. Não falar que eu vendo no Mercado Livre. Não falar que eu faturo no Mercado Livre. Falar quanto que o Mercado Livre coloca no meu bolso todo mês. Quanto que os concorrentes do Mercado Livre colocam no meu bolso todo mês. Aí sim eu estou fazendo uma pergunta de um cara que é gestor, que é empresário. Não quanto fatura. Quanto que o Mercado Livre está me devendo hoje? E não é que o Mercado Livre é inadimplente não, tá, gente? Eles pagam certinho. O concílio está de prova. É que tem um fluxo financeiro. Se eu vendo 1 milhão... Estou muito ansioso. Se eu vendo 1 milhão, e desses 1 milhão, meu tempo de envio é 2 dias, porque eu tenho estoque. E na última semana eu vendi bastante. Quando eu fecho o mês no dia 31, eu vendi 1 milhão. Só que tem coisa desses 1 milhão que eu nem enviei ainda. Tem mais uma parte desse 1 milhão que está em trânsito. Outra parte que chegou na agência de coleta, na transportadora, só que o cara nem bipou ainda. Outra parte que está num caminhão. Aí eu vou fazer para vocês uma pergunta legal que eu me fiz uma vez. Porque eu também já tive essa pergunta, gente. Tá, beleza, faturei 1 milhão, tem 100 mil lá de lucro no DRE, cadê esse dinheiro, meu Deus do céu? O que eu estou fazendo de errado? Aí eu me perguntei assim, cara, mas pensando bem, quantos milhões de reais eu tenho hoje dentro de caminhões andando em São Paulo? Aí eu comecei a surtar. Falei, não é possível. Realmente, cara, a cidade é gigantesca. Talvez 30%, 40% do meu share de venda tá lá. É longe, eu sou do Paraná. Tem uma distância. Então tem todo um tempo ali de transporte. Quanto que eu tenho lá? Porque imagina que eu já comprei, já paguei o funcionário, já paguei a comissão do funcionário, já paguei o aluguel, já paguei água, luz, internet, estrutura, embalagem, coloquei o produto dentro do caminhão e ele tá andando para entregar, ele tá tudo certo, ele tá andando para entregar, mas ele tá com o meu dinheiro lá. Do meu custo mais o meu lucro. E é um dos lugares que estão o dinheiro de vocês, nos caminhões. A gente precisa cuidar disso. Senão a gente fica doido. Putz, cara, eu tô crescendo, a Black tá chegando, eu vou ter que tomar crédito no mercado, eu vou ter que ir lá no banco, vou ter que pegar dinheiro, porque não tem dinheiro. Não é que você não tem dinheiro. É que o dinheiro tá em outros lugares. Eu costumo dizer que o dinheiro pode estar em 3 lugares, tá? Podia ter trazido esse slide. Ou você tá com o dinheiro no caixa, que você abre o banco e vê. Então é fácil. Ou você tá com o dinheiro no estoque. Porque às vezes você comprou mais, por uma oportunidade, você estocou para Black, algo do tipo. Você vai lá e faz um balanço e você vê o dinheiro que tá lá. Quem não faz, faça. Porque também não é todo mundo que faz. Então eu posso ter o dinheiro no meu caixa, que é fácil de eu ver, no meu estoque, eu vou lá e faço balanço, ou em trânsito. Porque daí ele não tá nem no meu caixa e nem na minha fábrica, nem no meu estoque, nem no meu CD. Ele saiu de lá. Como é que eu controlo isso? Porque um eu abro o celular e vejo. O outro eu vou lá, faço um balanço e vejo. Eu tô olhando para a cara do estoque ali no chão. E o que está em trânsito? Como é que eu sei? E é bastante. Façam depois o filtro no Mercado Livre de vocês, assim, ó, enviados. Não é a faturar nem entregue. Enviados. Vai ter bastantinho. E esse bastantinho são os reais que a gente está procurando. Muitas das vezes. Então é isso que a gente precisa começar a pensar. Lucro e aonde que está meu dinheiro. Se eu começar a não entender onde que está esse dinheiro, automaticamente eu vou ter que tomar crédito no mercado. Porque eu estou crescendo, eu estou empolgado com o meu faturamento, eu estou ali e eu preciso fazer mais coisa, e daí eu vou tomar crédito. Esse crédito tem juros, esse juros qual é o meu lucro? Muitas vezes o cara tinha lucro e ele perdeu quando ele foi buscar crédito no mercado, pagou os juros que ele nem sabia que ele poderia pagar. Ainda mais nos juros que igual a gente tem. Então tomem muito cuidado com isso. Chave do sucesso.
Como é que eu resolvo tudo isso então, Luiz? Conciliação. Eu preciso olhar pedido a pedido. Putz, Luiz, pedido a pedido, cara. Sim. Pedido a pedido. Mas por quê? Os caras pagam errado? Não, os caras pagam certo. Você que tá errado. Você que não sabe quanto você tem a receber. Você que não tem noção de quantos milhões de reais ou centenas de milhares vocês têm a receber. Então sim, eu preciso conciliar pedido a pedido. Eu preciso olhar cada detalhe do pedido. O amigo ele fez uma pergunta agora há pouco sobre como que vai ser feito a cobrança dos afiliados, visto que a gente tem um concorrente que está com problemas em relação a esse tema. Aí a moça do Mercado Livre falou que vai ser cobrado 100% direto do Mercado Livre, assim como todas as outras tarifas. Vai ter que conciliar. Primeira coisa que eu pensei, eu estava sentado ali ouvindo. Pensei, não, mais um tempo para eu conciliar. Porque quem falou que vai cobrar certo? Ainda mais no começo. Não quer dizer que eles cobram errado. Quer dizer que é um sistema, gente, é uma empresa, tem erros, acontece, tem atrasos. Pode acontecer. Às vezes eu estava esperando uma coisa, é outra. Às vezes eu achava que o meu frete era tanto, e daí quando eu fui ver, mudou o frete. Aumentou, diminuiu, sei lá. Se eu concilio pedido a pedido, aí a gente pode falar de um tema mais legal. Eu vendo mais. Sabe por que eu vendo mais? Porque daí eu descubro que meu frete, sem nenhum motivo específico, sem o mercado ainda ter avisado, diminuiu. E eu concilio pedido a pedido, meu concorrente não. Sabe por que ele não faz? Porque dá trabalho. Aí eu faço, ele não faz. Daí eu vi que o meu frete diminuiu. Eu fui lá e diminuiu o preço de venda. Estratégia. Então, se eu concilio pedido a pedido, eu tenho a capacidade de vender mais. Que daí já é um tema mais legal. Mas por quê? Porque eu estou fazendo um negócio que é mais chato, que é conciliar pedido a pedido. Se eu olho pedido a pedido, eu sou competitivo no mercado. Se eu olho pedido a pedido, eu tenho ciência de quanto que eu ganho em cada venda que eu faço. Se eu concilio pedido a pedido, eu tenho ciência se o Mercado Livre realmente está pondo dinheiro no meu bolso, ou se eu só estou movimentando milhões de reais, trabalhando pra caramba, e não vendo nem a cor do dinheiro. Conciliação. Então, como que eu faço, então, para transformar o faturamento em visão financeira? Aqui tem um exemplo de como que funciona uma lógica aqui do que eu expliquei para vocês agora há pouco. Se eu vendo R$1 milhão, eu tenho essas variáveis aqui em relação a fluxo de caixa e recebimento. Eu posso ter 750 mil que eu já recebi, fechei o mês, dia 31, pro dia 1. Vendi 1 milhão, uhul, festa, bate o sino. Tá bom. 750 mil reais disso eu já recebi. Se eu conciliei pedido a pedido, eu tenho ciência que eu já recebi daquele 1 milhão, 750 mil. Luiz, mas pô, pera lá. Eu vou lá, eu faço no meu RP um controle financeiro de tudo que entrou, de tudo que saiu, eu sei quanto foi a minha receita no mês passado. Tá bom. Mas não quer dizer que aquela receita do mês passado é referente ao mês passado. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês venderam no dia 30, provavelmente vocês vão receber só no outro mês. Então isso é fluxo de caixa. Então não quer dizer que o 1 milhão que eu vendi mês passado eu já recebi. Então daquele 1 milhão que eu recebi mês passado, que eu faturei mês passado, daquele, não do outro, daquele, quanto que eu já recebi? Nesse caso específico, recebi 750, legal. 100 mil está entregue a receber, porque o Mercado Livre e alguns outros canais têm um tempo de recebimento. Você entrega mais 7 dias, entrega mais 24 horas, depende da categoria. Então eu tenho 100 mil que eu já entreguei, já é meu, e eu tenho que receber esse dinheiro. Tinha que estar no meu caixa e está num fluxo de recebimento. E eu tenho 150 mil em trânsito, que eu ainda não entreguei, que ainda pode explodir o mundo. É logística no Brasil. O caminhão se perde, rouba a carga, não entrega, o cliente está ausente. Mas é dinheiro. Só que está menos certo de eu receber. Mas é dinheiro. Se bem que o 100 mil também não está tão certo, porque o cara cancela, abre reclamação, aquele caos lá que vocês já sabem também. Mas está mais certo, eu já entreguei, o cara recebeu lá, já está na casa dele, eu vou receber daqui a pouco. Então aqui já começa a ter uma visão um pouco mais simplificada de gestor e não de vendedor de marketplace. Tá? Principais relatórios financeiros. Eu vi que na agenda tem bastante tema em relação a isso. Provavelmente até peço ao pessoal ser mais técnico do que eu quero falar de empresário para empresário mesmo, tá? Primeira coisa, vocês precisam saber o quantas é receber de vocês. E vocês só vão saber se vocês souber o de antes. E vocês só vão saber o de antes se vocês conciliarem. Então primeiro eu concilio pedido a pedido, depois eu entendo quantos pedidos eu tenho por status a receber, entregue, tal, em trânsito. E depois eu entendo
o meu contas a receber. Então, se vocês entrarem no Mercado Livre lá, na aba de Mercado Pago, vai ter um fluxo lá. Que dia que você vai receber cada dinheiro. Se vocês em algum momento tiveram um aperto financeiro, que é normal, tá, gente? A gente é empresário no Brasil, ninguém está sempre bem, altos e baixos, a vida é cíclica e tá tudo certo, faz parte do jogo. Não tem nada de errado nisso. Se em algum momento da vida de vocês estiverem muito apertados, ou já estiveram, vocês provavelmente abriram aquela aba e ficaram lá metade do dia olhando para ela, atualizando, para ver se melhorava. Né? Não melhora, né? Parece que só piora. Não sei o que acontece. Eu abro de manhã, tem 20 mil a receber. Aí eu olho à tarde, tem 15. Mas que caramba? O que aconteceu? É porque o Mercado Livre é eficiente nisso. Ele tá olhando status por status. Se entregou, se não entregou, se cancelou, se o cara já cancelou e já congela o dinheiro, ele é bom nisso. Nós é ruim. Aí nós não conseguimos acompanhar. Aí nós fica doido, fala, não é possível. Aí eu abro o chamado. Ó, tava falando que eu ia receber 20 mil amanhã, agora tô falando que é 15, cadê os outros 5? Eu ia pagar uma conta. Aí o chamado. Enfim. Não vai dar certo, gente. A gente tem que ter controle do nosso pedido. A gente tem que saber o status dele. A gente tem que ter esse controle. Daí a gente para de ficar doido. Porque uma coisa é eu olhar pro meu caixa e eu ver que, nossa, cara, o meu caixa essa semana... Ai, putz, essa semana tem imposto e vale. Nossa, pancada. Aí eu fico preocupado. Se eu tenho ciência que o meu contas a receber, o meu fluxo de caixa, o meu dinheiro em trânsito ou o produto que já está entregue, se eu tenho ciência de cada coisa dessa, eu não fico doido. Eu faço gestão. Se eu não sei, gente, a gente desespera. Porque a gente é do bem. Nós não quer dar calote nos outros. Nós quer fazer as coisas certas. Nós quer vender, nós quer ganhar nosso dinheiro, quer pagar os funcionários, quer ver todo mundo bem. Nós faz as coisas certas. Nós tenta. Mas nós tem que saber o que nós estamos fazendo. Nós tem que ter gestão. Tem que olhar esses pedidos para que a gente consiga não surtar. Ou, se for para tomar crédito, que eu normalmente não sou contra, eu acho que faz parte do jogo, cara, eu vou chegar grandão na gerente do banco. Falar, ó, preciso de um crédito porque eu tô crescendo, uma Black Friday, eu fui lá no Mercado Livre, eu fui no evento do Série 360 e vai ter um crescimento aí, eu preciso de caixa para mim conseguir crescer mais. Mas você vai chegar bem, você vai negociar a taxa. Rapaz, se você tiver sem caixa, você não quer nem saber que taxa que ela tá te oferecendo, você só quer o dinheiro. Cai que dia? Cai hoje ainda? É assim que funciona. Então a gente tem que ter controle pra gente ter controle. A gente tem que fazer gestão pra gente gerir a situação. Eu chamo a gerente do banco e falo pra ela que eu preciso de crédito, por causa disso, e a taxa tem que ser no máximo tal, senão eu não quero. Opa, muda o jogo. Agora, se eu só vou na cara dela lá e falo, não, tô precisando de dinheiro. Por quê? No capital de giro. Rapaz, ela já vai achar um empréstimo de capital de giro lá. Olha, eu acho que era melhor usar o cartão de crédito. Tem isso também, mas não vou nem falar isso aí não. Deixa eu falar. Então a gente tem que ter controle, gente. Se a gente sabe do nosso contas a receber, vamos lá, conciliamos pedido a pedido. Aí a gente viu que a gente tem tantos a receber que já está entregue, tantos a receber que está em trânsito. E daí eu sei meu contas a receber. Se eu sei meu contas a receber, eu consigo alimentar o meu balancete. Não vou aprofundar muito não, mas o balancete basicamente é um extrato de tudo que sai, de tudo que entra por categoria. Ele é um DRE em outra linha temporal. O DRE, não importa se eu recebi ou não o dinheiro. O que importa é quanto eu faturei. Eu vendi. Não sei se eu recebi ou não, mas eu vendi. Eu comprei, eu usei. Não quer dizer que eu paguei ou não. Às vezes eu comprei parcelado com o fornecedor. Mas, para fazer aquela operação, eu usei aquele produto que custa aquele valor. Mas não quer dizer que eu mexi naquele dinheiro. O balancete é o DRE em outra linha temporal. É quando eu já paguei, quando eu já recebi. Geralmente ele está no futuro. Como assim no futuro? O DRE aconteceu mês passado, vendi 1 milhão. No meu balancete estaria que eu recebi 750 mil. Do exemplo ali de agora há pouco. Então o balancete, ele é depois que acontece. O DRE é durante o processo. Qual que é mais importante? Os dois. São linhas temporais diferentes. Preciso entender os dois. Eles se complementam. E eles se conversam. Ou vocês vão dizer para mim que vocês nunca olhou o DRE e falou assim, será que tá certo mesmo? Porque eu também não vejo o dinheiro. Pô, é o terceiro mês que tá falando que eu lucrei 100 mil. Cadê os 300 mil? Cadê? Cadê esse dinheiro? Não tô vendo, tô achando que tá errado esses números.
Como é que eu valido se o meu DRE tá certo? É a prova real da escola lá, que ninguém gostava. Eu faço balancete. Quando eu faço balancete, eu vejo que eu recebi ou não esse dinheiro. Um outro complemento é o balanço patrimonial. Esse é top, cara. Ah, lembrando, eu não estou falando de contabilidade, tá? Eu estou falando de gestão. Luiz, não é a mesma coisa? Mais ou menos. Quando você vai estudar administração ou ciências contábeis, você estuda contabilidade fiscal e contabilidade gerencial. Aqui eu estou falando de contabilidade gerencial, estou falando do dia a dia. Do nosso dinheiro real mesmo. O balanço patrimonial, ele vai mostrar se a gente realmente está tendo lucro ou não. Uma coisa legal para vocês entenderem. Vocês já conheceram um cara que ele tem carro, tem casa e tá metendo marcha e você fala, esse cara tá milionário, esse cara tá ganhando muito dinheiro. Só que ele tá lotado de dívida. O balanço patrimonial mostra para ele que não. Por quê? O balanço patrimonial, basicamente, ele tem qual estrutura? Botei para ele lá para mostrar para vocês. Quer ver? Depois eu volto, tá?